Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Plantão Jornal Nacional Acadêmico. Atenção, atenção! O plantão do Jornal Nacional Acadêmico interrompe a programação para uma notícia aos nossos professores e professoras. A vice-presidência acadêmica acaba de publicar o edital de bolsas induzidas em nível de estricto sensu para educadores da Ânima. As bolsas são destinadas a cursar mestrados e doutorados nos programas do nosso próprio ecossistema, que, como todos sabem, tem ótimas avaliações. Para participar, os docentes deverão submeter projetos em uma das seguintes temáticas: tecnologias educacionais, neurociência e aprendizagem, currículo por competências, tendências e desafios do ensino superior no Brasil, acolhimento de estudantes no ensino superior, ESG e ciência da felicidade. A cobertura completa, ou melhor, o edital completo, está disponível no Órbita, no Hub Docente e nas páginas dos programas estricto sensu do nosso ecossistema. Voltaremos a qualquer momento com novas informações sobre valorização docente em nosso ecossistema através dos nossos canais de comunicação. Boa noite. Olá, professores, olá, professoras, boa tarde. Estamos aqui em mais um nosso horário coletivo. Já começamos aqui com o Jornal Nacional Acadêmico, no plantão do Jornal Nacional Acadêmico, com o professor Mauri, querido professor Mauri, né, aqui conosco. Bom, meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na Academia de Talentos, na formação docente Ânima, vocês já me conhecem. Mas é sempre bom fazer aqui nossa audiodescrição. Eu aprendi com a Maiara esses dias, sou um homem pardo, de pele clara, com cabelos e barba grisalhos, mais para brancos. Estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim aqui, o fundo do horário coletivo, em tons aqui de roxo, um pouquinho rosa, um pouquinho assim. E já que nós iniciamos com o professor Mauri, eu queria fazer aqui de novo uma propaganda do nosso último episódio do Profcast, que nós entrevistamos a professora Ana May Barbosa. Foi o professor Mauri, inclusive, que fez conosco aqui essa ponte. A professora Ana May Barbosa, ela é professora do Estrito Senso, da pós-graduação na Anhembi Morumbi, e o professor Mauri é que fez essa ponte conosco lá para a gente conseguir entrevistá-lo. É um episódio emocionante, nós adoramos gravar, eu e a Dani, que está aqui comigo também. Nós conversamos com a professora, muito emocionante, ela aos 89 anos, gente, assim. Eu fiz propaganda no último horário coletivo, está sendo repetitivo, né, redundante, mas realmente foi um episódio muito legal de gravar. Espero que vocês gostem de escutar também. O professor Rodrigo Aroli está colocando aqui no chat para nós, para vocês acessarem lá. E hoje aqui, né, nós temos esse momento muito legal com o pessoal do Community, já vou apresentar, mas antes de apresentá-los, eu já queria começar esse nosso horário coletivo aqui com alguns spoilers. O nosso próximo simpósio docente, 2026.2, será na Community, em São Paulo. Nós teremos o nosso simpósio transmitido direto de lá. E vai ter um formato muito legal, nós estamos chamando aqui de Anima Talks, inspirado aqui no TED, né? TED Talks, que vocês já conhecem aí, aquele formato, em vez de a gente ter um palestrante, né, uma grande palestra, vários professores se apresentando. Vocês, gente, nós do ecossistema, podemos nos inscrever para participação no simpósio e fazer aquela fala breve, né, mas com muito conteúdo e consistente para o ecossistema.
Vamos abrir inscrições, o edital está para ser publicado a qualquer momento aqui, mas para vocês aí, professores, que têm o perfil, que quiserem participar do simpósio, claro, né, com tudo custeado pela Ânima, viu, gente? Viagem para São Paulo, hospedagem, tudo, né, alimentação, tudo, para participar lá no simpósio conosco. Fiquem atentos à publicação do edital e inscrevam-se, né? Venham participar aqui do simpósio, nosso Anima Talks, tá? E para hoje aqui, né? Como eu disse, nós temos aqui os convidados, o professor Pedro Coutinho e a Issa Delacroix. Eu estou tentando falar com sotaque francês, Croix, né? Que o nome dela é muito chique, que vem falar aqui conosco hoje sobre a community e essa ideia do docente creator, criador de conteúdo, tal. Isso diz muito respeito ao nosso lugar no mundo hoje, na docência contemporânea e do futuro. Então, é um momento que nós temos aqui de formação, certeza que vocês vão gostar muito, que nós vamos gostar muito, porque realmente acrescenta, né, para nós enquanto docentes. Também como um pequeno spoiler, eu acho que o Pedro vai falar, mas eu já vou falar antes também, nós também estamos preparando uma pós-graduação voltada para professores Ânima na community também, para a gente pensar essa ideia do docente creator, que é algo que nasce. Então, hoje nós estamos lançando aqui a sementinha, tá? Bom, sem mais delongas, eu chamo o professor Pedro Coutinho aqui para a conversa. Vamos lá, Pedro, seja bem-vindo ao Horário Coletivo. Tá, obrigado, Homero. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que desde que a gente lançou a iniciativa da Community no ano passado e começou a fazer esse planejamento da Community desde 2024, a gente estava muito ansioso por esse momento em que a gente iria vir aqui conversar com o corpo docente das instituições da Ânima, porque muito do que levou a gente a iniciar esse projeto foi essa vontade de estar com a Ânima dentro desse universo da Creator Economy, dentro dessa economia de criação de conteúdo que é muito contemporânea e conversa muito com os desafios que a gente tem em sala de aula hoje. E a Ânima só começou esse trabalho pensando em a gente vai começar, é uma unidade de negócio em si, mas ela necessariamente precisa conversar, dialogar e estar muito próxima do que a gente vive no dia a dia nas instituições que a gente trabalha no core da graduação, né? Lógico, a gente tem interface com a HSM, com a pós-graduação, com todas as áreas de curso livre da Ânima, porém, foco principal, quando a gente estava conversando lá com o Daniel, Marcelo, com a Paula, sempre foi, a gente vai começar a community, vamos colocar de pé, mas ela precisa estar a serviço do ecossistema e também estar a serviço dos professores da Ânima. E eu entendo que hoje é um primeiro passo disso, né, Homero? A gente tem alguns pontos aí de spoiler que a gente vai trazer hoje referente ao planejamento da gente para esse ano e para o próximo. E quando a gente recebeu o convite para estar no horário coletivo aqui com vocês, a gente ficou muito feliz porque vai ser esse primeiro passo para a gente iniciar um trabalho que eu entendo que vai ser muito bacana, que vai trazer muito fruto bem palpável para o desempenho e para o engajamento de vocês junto aos alunos com quem vocês convivem todo dia que vocês entram em sala de aula, né? Seja no presencial, seja no síncrono. E aí, o que a gente planejou para hoje, né? Eu estou aqui com a Issa, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para a Issa. Issa é uma das nossas mentores da community, está com a gente praticamente desde o início desse projeto, quando a gente inaugurou em agosto do ano passado. E a ideia é a gente não só contar para vocês o que é a community, o que a gente vem construindo em termos de história desde a sua fundação, mas também falar um pouquinho de como que a gente já está tendo alguns pontos de contato com o ecossistema e como é o compromisso da VPA, a gente já trazer aqui um primeiro exercício e trazer uma reflexão para vocês, de maneira que a partir do encontro de hoje vocês já consigam aplicar um pouquinho do que a gente for trabalhar aqui em termos de conceitos, com algo que vocês já consigam utilizar em sala de aula, dependendo até mesmo hoje, né? Isso. Então, quem vai dar aula hoje de noite, a gente já tem uma atividade que prepararam que a gente acha que vai ser muito bacana, né? Bom, se quiser se apresentar, isso, que aí depois a gente já entra na dinâmica aqui. Fica à vontade. Bom, turma, boa tarde. Eu sou a Issa Lacroix.
E eu tô aqui na community, né? Fui Learning Manager aqui, né? Então fui responsável por coordenar todo o lançamento do educacional. Aí tive uma pequena mudança de vida, fui morar no interior, não conseguia mais estar aqui, mas não dá para largar essa galera e eu tô sempre aqui, sigo como mentora, sigo como colaboradora aqui, trabalho com design de experiência de aprendizagem há mais de 15 anos, sempre dando um jeito de trazer o que está mais na ponta para transformar o complexo em simples. Então, eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar não sobre como transformar professor em influenciador, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com como usar essa mídia, esse grande universo da Creator Economy para fazer as nossas mensagens chegar mais longe, quem sabe criar a internet que a gente quer ver existindo, né? Maravilha, essa que é a ideia mesmo. E eu vou começar, gente, com uma apresentação para vocês, porque quando a gente olha as instituições do Brasil como um todo, a gente tem uma visão muito clara de que o nível de conhecimento acerca do projeto da community, em que momento que a gente está, como ele dialoga com as escolas, varia muito porque, querendo ou não, é uma escola que está sediada aqui em São Paulo e a gente naturalmente tem uma convivência muito maior com a AMB e com a São Judas do que, por exemplo, com a Unifax, a UNP, a Unisul e assim por diante, né? Lógico, a gente quer que a community faça sentido no ecossistema para todas, mas por uma questão geográfica ela acabou tendo uma parceria maior com os professores dessas instituições, né? E aí eu vou projetar minha tela aqui, Homero, para contar um pouquinho dessa história. E aí quando aparecer, já estou vendo aqui pela tela da Issa, já aparecemos, né? Já apareceu. Boa. Pessoal, qual que é a história da Community? Community começa como projeto em 2024 e é lançado em 2025, a partir do momento em que dois fundadores, que se chamam Bruno e Fábio Duarte, fizeram uma conversa com Daniel Castanho e Marcelo Bueno, trazendo a ideia de uma escola baseada em curso livre, ou seja, fora do universo de educação regulamentada pelo MEC, no qual a gente trabalharia competências e habilidades voltadas à criação de conteúdo para os mais diversos públicos, para formar os criadores de conteúdo, para formar os professores na Anima, para formar empresários, empreendedores, para formar profissionais liberais, ou seja, médico, dentista, advogado. Todo mundo hoje que atua profissionalmente sabe que em algum momento vai precisar encarar essa realidade que é um ponto que você vai falar um pouquinho no toque, né, Issa? Hoje, criar conteúdo se torna uma habilidade que está permeada em praticamente tudo que a gente faz e a Anima bateu o olho nessa própria proposta e pensou, realmente existe todo um universo aqui que a gente trabalha de certa maneira nos cursos de comunicação social, mas não de maneira estratégica e não pensada como sendo algo que a gente conseguindo trabalhar com responsabilidade e com cuidado, a gente consegue, de fato, trazer uma perspectiva nova para a maneira como a própria Anima existe enquanto uma instituição de educação. E aí, a Community, hoje ela se intitula como a primeira escola de negócios 100% feita por creators e para creators. Ou seja, é uma escola que a gente, de fato, começou do zero. A gente, quando estava fazendo esse projeto, a gente se debruçou e pensou em realmente criar alguma coisa bem disruptiva no cenário do que a gente tinha no ecossistema e a gente, inclusive, pensou em fazer algo diferente do que a gente costuma fazer com projetos novos, que é começar algo pequenininho, um projeto piloto, uma instituição já existente, e a gente, de cara, furou o dedo e pensou, vamos iniciar grande com espaço físico. Essas imagens que vocês estão vendo, gente, são as imagens do projeto original e eu vou mostrar depois algumas fotos de como ficou o espaço final. Community é uma escola sediada aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina. Era um antigo galpão de logística de 14 mil metros quadrados que a gente reformulou completamente, subiu o drywall, subiu o telão, construiu as salas, construiu o auditório, construiu os estúdios, de maneira que ela se transformasse em uma plataforma completa de educação. Ou seja, aqui a gente não só tem os cursos de formação para esses públicos, mas também a gente cedia evento, as aulas são presenciais aqui na escola, e a gente entende que, para a proposta que a gente está trazendo para a community,
quando se fala no Brasil, em termos de criação de conteúdo, a gente quer que a community seja essa referência de fato de que, se é relevante no meio, a community tem que estar inserida de alguma maneira, né? Ela também é uma fábrica de conteúdo. A gente entende que, naturalmente, por estar trabalhando essas competências aqui dentro da community, tem muita oportunidade que vai surgir a partir de mentor, professor, speaker, estudante que está com a gente. Então, a gente tenta criar uma lógica, inclusive com as marcas que apoiam a community, para que a gente gere conteúdo para as marcas, gere relevância para elas e elas nos apoiem, viabilizem a estrutura que a gente tem aqui. A gente pretende se tornar um epicentro de eventos da Creator Economy também. A gente já recebeu aqui na community desde agosto de 2025 o Influent Summit, o Meta Summit, o Hotmart Spark. Então, o que tem acontecido de relevante no Brasil da Creator Economy em termos de evento, a gente tem tentado trazer para cá, não só para os alunos, mas também para que a gente funcione como aceleradora de negócios, né? Ou seja, esse ecossistema da Creator Economy como um todo, a gente tenta trazer, tangibilizar aqui para a comunidade que já foi criada em torno do campus, e a gente agora começa a trazer aos poucos o ecossistema dos docentes da Ânima para participarem aqui com a gente. Eu vou contar um pouquinho do que a gente já fez com os professores aqui nos nossos programas, e a ideia é a gente cada vez mais aprofundar essa história, né? E eu vou mostrar um pouquinho dessa timeline, como é que ela avançou aqui. E quando a gente fala de escola de negócios para conteúdo, o que a gente está falando em termos de metodologia de ensino? Acho que como a gente está aqui com o público, os professores e professores de tempo integral da Ânima, é interessante a gente contar um pouquinho do que a gente tem feito, né? A gente tem feito aulas ao vivo com referências de mercado, a gente trabalha não só com os mentores, mas também os speakers que vêm conversar com os nossos estudantes para falar sobre o mercado e falar sobre as temáticas dentro da trilha de formação dos nossos alunos. A gente, como trabalha muito junto das marcas, especialmente os professores da área de comunicação vão se ver um pouco representados aqui, a gente traz desafios para os nossos alunos em que eles recebem um briefing para desenvolver um briefing com uma marca, desde a concepção dela até a sua execução. A gente tem nos nossos programas aqui uma mentoria individualizada para o acompanhamento de um PDI de cada aluno. Existe uma prática de conteúdo com feedback constante com esses alunos e muito disso daqui, como foi Ânima que desenvolveu, né, na community. A gente consegue trazer muitas experiências que funcionam no dia a dia com vocês para aplicar para os nossos alunos aqui. Uma imersão completa em brand building. A gente tem as imersões em parceria com as marcas, que a gente faz imersões de fim de semana, que vão além de uma formação mais geral, ou seja, consegue trabalhar elementos muito específicos quando a gente trabalha essas turmas que vêm ter os cursos com a gente de final de semana, faz o desenvolvimento desses challenges de marca. Tem um ponto muito interessante que a gente gosta de trabalhar aqui, que é fazer o tracking dos resultados das postagens que os alunos fazem, ou seja, se a gente está trabalhando com a ideia de criação de conteúdo, a gente tem de ter ideia do que a gente tem melhorado em termos de alcance e visibilidade e o quantitativo que cada postagem de cada aluno gera para eles de retorno e gera de retorno para as marcas também. Então, esse é um ponto que a gente deseja, Homero, contribuir em breve com a Ânima, não só em cursos de comunicação, mas nos cursos em geral, inclusive com os professores, como é que a gente conseguiu criar uma metodologia de acompanhamento usando algumas ferramentas que a gente pode levar para o ecossistema também. E um ponto que a gente tem trabalhado muito, né, isso é pensar uma educação gamificada. É um pouco o que a gente vai trabalhar hoje na atividade com vocês, mas é pensar maneiras criativas, interessantes de fazer engajar uma turma de jovens criadores de conteúdo que estão com a gente aqui no dia a dia, que muitas vezes, naturalmente, pela própria atividade que eles exercem, são um pouco dispersos, têm uma dificuldade maior de concentração, de trabalhar um curso de uma jornada que é longa, e a gente tem que tentar usar aqui muito gamificação para a gente dar conta desse desafio de fazer a formação deles, né? E aí, o que a gente tem trabalhado nessa timeline, pessoal? Como que foi essa história que a gente foi construindo e onde que a gente está chegando hoje?
A gente lançou esse projeto na imprensa em janeiro de 25, começamos a obra do campus em março de 2025. Já em março chegou a primeira marca patrocinadora, que foi a Hotmart. Fizemos a inauguração do campus em junho e a partir daí a gente já começou de fato a desenvolver as trilhas de educação aqui. A gente realizou o primeiro evento em julho de 2025, foi o evento com a Exame, e a partir de agosto a gente começou as primeiras turmas dos 2 primeiros cursos que a gente fez. Tem um curso que a gente fez em 2025 que se chama Carreira Mais, que começou a primeira turma em agosto. É um curso voltado para profissional liberal, para os executivos e empresários. A pessoa não vai deixar a formação dela, mas precisa se atualizar em relação à criação de conteúdo. E na mesma semana a gente lançou a primeira turma do Creator Modo Business. Esse sim, um curso voltado para os criadores de conteúdo, para os influencers que muitas vezes têm uma carreira desestruturada, não tem uma postura muito profissional e a ideia de fato é profissionalizar e trabalhar a formação desse público. Em novembro, a gente lançou a nossa plataforma dos cursos digitais, que se chama Community Plus, e uma data muito especial para a gente foi 11 de novembro de 2025, em que, fazendo a segunda turma do Carreira Mais, a gente trouxe na ISA, pela primeira vez, professores da Ânima, subsidiados pela Ânima, para fazer essa formação com a gente. A gente teve nessa primeira turma 8 professores da São Judas e da EMB, que fizeram esses 6 fins de semana de formação com a gente, e muitos dos aprendizados que a gente teve com eles é um pouco do que a ISA vai trazer aqui para a gente hoje de tarde. A gente, ainda em novembro, começou o nosso clube de associação de mentorados, a gente chama esse programa de Programa Growth aqui na Community. Hoje a gente tem mais ou menos 48 membros desse clube e a gente cresce ele semanalmente, né? São os mentorados que participaram ou do Creator Modo Business, ou do Carreira, ou do Content-Led Growth, que gostaram da formação com a gente, querem continuar essa formação de longo prazo da Community. Então eles vêm e ficam mais um ano com a gente aqui, fazendo os encontros mensais de acompanhamento da carreira deles. E aí, a partir de janeiro, a gente inaugurou um programa novo que se chama Content-Led Growth, que é uma imersão de 3 dias, que é um pouco as experiências que a gente está tendo com esse público e que a gente quer também trazer aqui para os professores, né? A gente já está indo para a 4ª turma, agora em junho, e é nessa turma de março a gente também já teve 6 professores da Ânima que fizeram Content-Led Growth com a gente. Também foi ótimo, que gerou muito aprendizado para a gente trabalhar na formação que a gente está planejando da pós-graduação, que eu vou falar aqui no final do encontro, né? Pessoal, essa é a história da Community agora, então. Como eu tinha falado, né, a gente quer cada vez mais aprofundar os laços aí com as escolas do ecossistema e, naturalmente, com os estudantes e com os professores. A gente está indo agora, nesse semestre, para o 3º semestre que roda uma UC. Em parceria com a Community, que é o UC de Marketing Digital, a gente já teve, acho que eu não te falei isso, foram 3.500 alunos que já fizeram aquele programa que a gente montou um ano atrás, né? Então, um número bacana. Só que a gente quer chegar nos professores também, né, gente? Então, a gente preparou hoje aqui para o horário coletivo uma fala da ISA para a gente falar um pouquinho sobre a Creator Economy, falar sobre esse momento que a gente está vivendo enquanto, não só enquanto docente, mas enquanto sociedade também, e uma proposta de uma atividade prática que os professores que já fizeram as imersões aqui com a gente fez um grupo focal recentemente com eles e foi unânime uma fala que houve, que é: algumas das atividades que a gente fez com eles no Carreira e no Content-Led Growth, eles já aplicaram de cara, muita coisa funciona muito bem, algumas coisas nem tanto. Isso é uma coisa que a gente está usando esse feedback para, inclusive, balizar a programação que a gente vai montar na pós-graduação. E essa atividade que isso vai trazer hoje foi a unânime de que funcionou muito bem em sala de aula, e a gente vai trazer um pouquinho esse know-how aqui e fazer essa proposta desse desafio para vocês realizarem, pensando aí nas aulas que vocês terão com os estudantes aí nessa semana, tá bem? Então, Issa, passando para você, fique à vontade. Vamos nessa, gente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, turma,
Eu trabalho com a verdade, nada mais do que a verdade. Então, para a gente começar direitinho, eu já quero saber de vocês. Vocês são fã ou hater da Creator Economy? Porque eu sei que tem muita gente que sofre ali com o aluno na sala de aula, que está ali sempre na segunda tela, né? Que tem muitas coisas que a gente se incomoda, né? Eu, pelo menos, vou falar do meu lugar. Tem muita coisa que eu vejo na internet estourando e eu falo, poxa vida, é isso que a gente tem que estar consumindo a nossa atenção dentro desse universo de atenção? Então, eu queria deixar aqui, pedir para vocês já escreverem aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos muitos fãs, tô gostando. O povo é fã. Eu sei que tem alguns haters que preferem se abster da votação, né? Mas eu confesso, eu acho que tem os dois lados. Eu sou um pouco fã e tem coisa que eu sou um pouco hater, e é justamente aí que eu quero fazer a diferença, que eu quero fazer a gente pensar diferente. Primeira coisa, turma, uma palavra que resume esse mercado vai resumir um pouco a nossa aula aqui hoje também, que é velocidade. As coisas mudam a cada segundo aqui na community. No ano passado, quando a gente lançou o programa, no meio do programa a gente percebeu que TikTok Shop tinha estourado no Brasil e a gente tinha que pivotar completamente uma parte grande do curso para incluir toda essa grande novidade, tudo isso que estava acontecendo dentro do nosso mercado. Então, velocidade é um nome que fala muito forte dentro da Creator Economy e vai falar também aqui no nosso encontro. A gente tem um pequeno tempo onde eu vou passar para vocês algumas informações do que está acontecendo, para vocês sentirem um pouco o tamanho dessa movimentação, que eu sei que alguns já estão sentindo, mas a gente vai sistematizar aqui para vocês e ainda botar a mão na massa. E é muito sobre isso. Eu, como já me apresentei para vocês, né, eu sou a Issa Lacroix, sou mentora aqui da Community, trabalhei e trabalho também aqui dentro do core da Community, e além disso, faço educação há mais de 15 anos para adultos sempre, dentro das maiores empresas do Brasil. E, gente, falar de Creator Economy é falar de 1 bilhão de pessoas que se identificarão como creator dentro dos próximos 5 anos. É muita gente jogando esse jogo. A gente está falando de mais de meio trilhão de dólares que vão circular nesse setor nos próximos 2 anos. E são 20 milhões de creators só no Brasil. Então, quando a gente olha para tudo isso, é um universo que não para. Opa! A gente tem aqui um recorte dentro do Brasil que 75% dos jovens brasileiros desejam se tornar creators profissionais. Então, a pergunta que fica para mim é: você já deve ter se encontrado com eles dentro de sala de aula. Eles estão falando essa nova língua, eles estão se comunicando de um jeito novo, e a gente precisa manter essa atualização da conexão com o aluno cada vez mais forte para não só não lutar contra, como tirar proveito disso. Acho que esse é o grande chamado. Como que a gente pode trazer a nosso favor esse comportamento que já é natural? Quando a gente fala de creator economy, é diferente da gente falar só do marketing de influência. Eu sei que muita gente se incomoda com esse estigma, né? Eu preciso ser um influenciador, eu preciso fazer os recebidinhos, eu preciso mostrar o meu café da manhã. Não tem nada a ver com isso, gente. Quando a gente fala de creator economy, a gente está falando de content creator economy. Tem um lado enorme de economia mesmo por trás, né? E que não é simplesmente uma economia adicional. Não, é uma nova forma como a qual a economia vigente está se comportando. A gente está falando de pessoas que dominam a arte de criar conteúdo, que quando a gente fala de creator, muitas vezes a gente esquece que a gente está falando de content creator. Então, toda essa grande economia é sobre conteúdo. E a gente está falando aqui com professores, com pessoas que já falam de conteúdo há muito tempo. Aqui na community a gente fala muito de conteúdo com conteúdo. Então não é simplesmente a gente mostrar o nosso café da manhã, é a gente conduzir conversas que usam toda essa plataforma para elaborar melhor esses discursos e se conectar com quem está ali do outro lado da tela. Então, Content Creator Economy. Quando a gente lembra disso, quando a gente lembra que falar de creator é falar de content creator, eu acho que eu, pelo menos, me sinto mais próxima, porque ele está falando de como que a gente movimenta o conteúdo que está dentro da gente para fora usando essa superestrutura.
O Fórum Econômico e o LinkedIn já mostraram várias pesquisas sobre a skill do futuro. E o conteúdo, ela é a nova habilidade universal. A gente não está falando só para cursos de comunicação, para cursos, né, de teatro ou de artes cênicas, não é isso. Conteúdo é uma habilidade transversal que daqui para frente passa a ser mandatório para a gente conseguir fluir melhor nas conversas que estão tendo ao longo de todo esse universo de conteúdo que está sendo gerado. Não estou falando que é como se você precisasse aprender a falar uma nova língua. Então, conteúdo é um novo inglês. Quem é que não lembra aí nos anos 90, né, até 80, assim, mas especialmente 90, 2000, inglês se tornou uma competência mandatória para você conseguir fluir melhor nas carreiras, até no universo pop, nas mídias. Tudo isso foi uma necessidade da gente conseguir. E nem todo mundo precisa só falar inglês, só trabalhar em inglês, não é isso. Mas quem tem inglês se diferencia. Quem teve o inglês passou a se diferenciar, passou a encontrar uma forma nova, um pedaço novo, passou a ser uma necessidade básica para quem quisesse se diferenciar na sua carreira. A gente está passando pela mesma coisa agora. Então, turma, conteúdo é um novo inglês. Vocês já falam essa língua? Isso é primordial para a gente conseguir evoluir nessa cadência, no uso dessa nova linguagem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como evoluir nessa língua. Quando a gente fala de Creator 3.0, a gente está falando de quem consegue traduzir a complexidade através do conteúdo. Então, claro, a gente está falando sim de muitos influenciadores que têm os seus segmentos, né? A gente está falando de profissionais e experts, e a gente está falando sim de professores. Dos professores que têm um grande arsenal de conteúdo profundo que precisa ser trabalhado em sala, que o aluno precisa perceber o quão relevante ele é, né, para a carreira que ele escolheu, ou mesmo para ter uma visão mais ampla da vida, né, assim como todas essas outras competências, todos esses setores que passam a precisar falar essa língua da Creator Economy para conseguir traduzir um universo de complexidade de uma maneira mais simples. E aí a gente chega nesse mundo que está basicamente dividido entre quem já produz conteúdo e quem vai precisar produzir, para conseguir conduzir essas conversas, para conseguir trazer essas conversas para frente. E é o que a gente chama de content-led growth. É muito mais do que simplesmente produzir o conteúdo, é produzir conteúdo estrategicamente na direção do crescimento que você quer. Então, seja na sua direção enquanto professor, né, que quer evoluir a sua matéria, evoluir o entendimento, evoluir a relação com o seu aluno, evoluir as conversas que estão sendo tidas dentro da sala de aula, né, quanto à sua própria carreira, né, você vai gerar relevância para a sua identidade, né, como um todo. Então, é sempre importante que você consiga traduzir, aprender a falar essa linguagem para conduzir o seu crescimento na direção intencional que você quer e não simplesmente produzir. Isso aqui é muito importante para a gente entender que a gente não está falando de dancinha no TikTok. A gente está falando de uma condução estratégica de evolução a partir do próprio conteúdo. Ok? Galera, quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando muito mais do que simplesmente a dancinha, né? A gente está falando de construir comunidade. E construir comunidade com o aluno é necessário para que os próprios alunos tragam de volta as dúvidas, fazer com que a sala de aula seja um lugar maior, mais relevante, mais interessante e que essa evolução seja contínua. Então, a comunidade, antigamente, ela era quase que o fundo, o final da história, né? Você primeiro, quando você fala de um produto, por exemplo, você tinha lá, né, todo o funil, as pessoas iam lá, compravam o seu produto. Quem gostava do seu produto acabava se conectando, fazendo uma comunidade. A gente viu muito isso com os produtos da Apple, né, produtos da
Nike, você vai tendo uma sinergia com pessoas parecidas com você a partir do tipo de consumo que elas tinham. A gente agora está invertendo essa lógica. A gente está falando de formar comunidades, né, envolvidas através de uma bandeira. E vocês estão aí, pelo Brasil todo, levando bandeiras de temáticas específicas, né, dentro da sua matéria, né, dentro de um curso, dentro de um programa. Formar comunidades em torno dessa matéria se torna cada vez mais proveitoso para a gente fazer essa conversa ser retroalimentada. E assim, quando a gente fala, você já se perguntou como a Gen Z consome conteúdo? Galera, sinto te dizer, mas a Gen Z já está no passado. A gente já tem que olhar para o comportamento da geração alfa, da geração beta, até porque eles são nativos digitais. Eu acho que isso aqui me balança muito, porque, né, eu sou de uma geração, eu tenho 40 anos, eu nem sou uma nativa da internet. Eu tive uma infância, né, sem internet e eu migrei para esse universo com a internet. Isso já muda completamente o tipo de consumo, o tipo de tolerância que a gente tem a hábitos mais tradicionais. Quando a gente fala com uma galera que já é nativa de inteligência artificial, a gente precisa entender que o comportamento dentro de sala vai mudar, que o comportamento dentro de sala vai moldar o comportamento no trabalho. Então, todo esse universo, todo esse grande ecossistema, ele se transforma e a gente precisa estar dentro dessa conversa, a gente precisa afinar, encontrar o lugar de conexão e conseguir evoluir essas conversas. E muito disso é o consumo de conteúdo, é a parte de falar a língua do conteúdo, né? Eu acho que é muito bom quando a gente pensa no conteúdo como uma outra língua, como o inglês, por exemplo, para entender a relevância e a necessidade da gente conseguir falar essa língua. É para a gente se comunicar, é para a gente entender que se a gente é o país com maior consumo de influência digital, né, as pessoas seguem influenciadores digitais, a gente precisa entender o que é que faz essas pessoas se conectarem tão fortemente com isso. E a gente precisa hackear esse sistema e jogar isso a nosso favor. Então, vamos usar um pouco dessas habilidades para dentro da sala de aula. Vocês topam? Bom, a evolução do consumo do conteúdo, ela veio de um lugar de muita passividade, né? Antigamente, a gente só rolava o feed, assistia o conteúdo, até experimentava ali alguma coisa no conteúdo, começou a interagir, né? Comentar, e o conteúdo começou a responder à interação da audiência e começou a gerar esse grande engajamento. Até que hoje, o consumo de compra e de entretenimento, ele já está praticamente misturado. E dentro disso também tem aprendizagem. Né? A aprendizagem, eu dei até na semana passada, eu dei uma palestra lá no Sul falando exatamente isso. A gente tem quase um grande eixo que do entretenimento migrando, né, para a aprendizagem e da aprendizagem migrando para o entretenimento. Então, isso quer dizer que a educação, que falar de conteúdo com conteúdo, né, isso está em toda a cadeia. Né? O aprender, ele acontece durante o entreter e até mesmo durante movimentos de compra. Né? Agora, quando a gente traz essa história de compra para o nosso contexto, a gente está falando de venda de valor. E nem sempre compra precisa ser um produto. Ah, vou comprar essa água. Às vezes eu vou comprar o seu argumento, eu vou comprar a ideia que você está me propondo a partir de um certo conteúdo. Então, esse comportamento muito misturado das redes sociais, isso é um fenômeno que a gente precisa entender que ele está existindo e que a gente pode se valer dele para trazer para dentro da sala de aula. Foi mais ou menos essa provocação que eu trouxe aqui para vocês hoje. Bom, gente, está muito rápido, como é que tá? Eu vou até... eu vou esticar o chat por você, né? Ah, o dinheiro da Virgínia? Pois é, gente, eu também queria, mas a gente tem que disseminar, pulverizar um pouco, porque a Virgínia está ganhando muita atenção. Então, como que a gente faz para a gente receber mais atenção? Você quer falar? Deixa eu só... Pode falar. Só um comentário rápido, gente. Esse comentário aqui do Guilherme foi ótimo, porque é um ponto que a gente tem se deparado muito quando a gente olha... Aqui, o comentário do Guilherme, né? É um ponto que a gente tem se deparado muito com ele quando a gente trabalha aqui com os nossos alunos e alunas da community, e que a gente tem percebido cada vez mais de que
a gente tem essa referência, né? Enquanto esses grandes criadores estão ficando milionários, bilionários e que estão povoando esse universo social brasileiro, mas que quando a gente vai ver o comportamento dos meninos em sala de aula, de alguma maneira ou não, eles estão inseridos nesse universo também. Se a gente não dominar bem essa linguagem do que explica esse fascínio que a Virgínia tem com a população, e aí Virgínia pegando aqui um exemplo bem extremo, mas olhando a maneira como os meninos e meninas hoje olham para esse tipo de exposição, como eles entendem essa lógica de que eu vivencio através do outro numa rede social, se a gente não entende muito bem como é que isso funciona, né? E se a gente perde um pouco a capacidade de engajar com esse estudante dentro de sala, porque ele acaba vendo assim, o mundo todo está acontecendo de maneira X. Aí eu chego em sala de aula, parece que esse universo todo não existe, porque o professor e a professora estão lá naquele jeito mais bem restrito e sem fazer nenhuma menção à rede social, sem fazer menção a esse universo tão grande que faz parte do universo simbólico dele, né? Então, o que a gente está propondo hoje é a gente começar a olhar para esse universo com um viés crítico, obviamente, né? Assim, existe toda uma lógica que muitas vezes é muito perversa nessa dinâmica de concentração de atenção que alguns criadores têm, mas quando a gente começa a debruçar, ao mesmo tempo, está tendo uma democratização tão grande, uma abertura tão grande para todo mundo ocupar esse espaço das redes, que a provocação nossa é exatamente essa. A gente olhar com esse olhar crítico, mas pensar também, tem lugar para todo mundo. O que será que eu estou deixando de oportunidade de trazer de engajamento, uma vez que eu não estou tentando engajar o meu público, no caso dos alunos, nessas redes aqui, né? E foi um ponto que os próprios professores que fizeram a imersão com a gente trouxeram muito, né? Que uma vez que essa barreira inicial foi quebrada, o engajamento veio de maneira mais natural. E até trazendo um exemplo muito até pessoal, né, gente? Assim, eu tô vendo os comentários aqui, muito professor que eu conheço, é, é, a gente lidar com essa dinâmica da exposição da própria imagem, ela tem muito a ver com uma dinâmica de você chegar lá e fazer, né? Eu vou dar um exemplo pessoal meu, tá? O Homero, ele pediu para mim, foi na quinta, né, Homero, que você pediu o vídeo para eu gravar, para disparar nos grupos de Zap, né? Se eu não me engano, foi na quinta-feira. Quinta tarde, é. Quinta tarde, né? Um ano atrás, gente, antes da community, eu teria falado sim, mas teria pensado uma semana o que eu iria falar, como é que eu iria falar, o que os outros vão pensar. Uma vez que a gente está nesse universo aqui agora, entendendo um pouco como é que essa dinâmica funciona, foi ou não foi, Homero? Eu falei, beleza, já mandei. Desliguei, abri a câmera, gravei o primeiro take, já mandei, porque é isso que o mundo hoje está demandando da gente, Eu realmente. até assustei, gente, tão rápido que veio, assim, legal e tal. Eu tava voltando do almoço, aproveitei ali embaixo na arena e já gravei, abri o Zap, já gravei direto no Zap e já mandei. Então, o mundo realmente ele tá muito diferente e a gente aprendendo a lidar com ele com abrindo mão de um certo preciosismo e se abrindo para esse universo, a gente está vendo que ele é cheio de oportunidade, realmente a gente tem muita coisa bacana que a gente pode desenvolver com muita rapidez, né, isso? Então, eu queria fazer esse parêntese aqui exatamente porque quando a gente olha isso aqui de evolução do comportamento com conteúdo, isso tudo aqui que a gente está vendo é oportunidade que, se a gente souber usar ela bem, a gente facilita muito o nosso dia a dia e facilita a nossa vida, né? E acho que esse é o ponto principal, assim, eu dirigi muitos especialistas por muitos anos, né? Eu costumava, peraí, perdi aqui, né? Eu costumava ficar atrás das câmeras, né? E o que eu percebia era exatamente a fala, o que eu percebia não, o que eu percebo até hoje, né? Porque eu ainda sigo trabalhando com especialistas. Quanto mais propriedade do conteúdo, quanto mais autoridade, mais difícil é você, com perdão da palavra, se prestar ao ridículo, digamos, de começar uma coisa nova, de fazer um primeiro vídeo. Eu hoje gravei alguns vídeos para vocês vão ver já já, e eu mesma fiquei assim, tive essa mesma sensação. Falei, nossa, antes da community era outra pegada, assim, porque é muito fácil, mas é muito difícil também, porque é só gravar. Essa é a verdade, assim. Eu trouxe um monte de dica aqui para vocês
Mas a dica principal é só gravar, é só fazer. Sem fazer, só que é fácil e é difícil, porque também tem que fazer. Eu não posso fazer nada por você se você não pegar o seu celular, apertar o botão e começar a falar. Né? Não tem nada que nenhum de nós possa fazer. O que a gente faz é criar todo o ambiente, toda essa narrativa, todo esse ecossistema, toda essa gamificação para sensibilizar o desejo em vocês e fazer. A gente gosta de tornar fácil o que é para ser fácil, o que é para ser fácil. E aqui no Community é muito fácil gravar conteúdo e a gente vai conseguindo dar algumas dicas para ir para vocês também. Quer falar? Tem só um comentário aqui do Cornelis. Não está chegando para mim. Aí foi, agora foi. Só um comentário do Cornelis aqui. O Cornelis trouxe um ponto super interessante, isso que acho que a gente pode, na hora do exercício, trabalhar um pouquinho, que é uma dúvida aqui de como utilizar no odonto, né? Assim, que é, de fato, aula pesada em conteúdo, o espaço curto, que tipo de engajamento é possível quando a gente tem conceitualmente mesmo, um tipo de conteúdo que tende a ser pesado e que de fato precisa ser pesado porque é complexo e a galera vai estar um dia com a mão dentro da boca de uma pessoa lidando ali com uma coisa bem palpável, assim, né? Cornelis, ótima pergunta e a gente vai endereçar um pouquinho isso no exercício, tá? Mas isso aí tem de estar na cabeça da gente mesmo, porque muitas vezes a gente tem o cacuete de pensar que não. Se está na rede social e é curto, ele é com pouca complexidade ou ele é raso, sendo que ele pode ser um gancho para tratar uma complexidade, não é isso? Então é isso um pouco que a gente vai trabalhar. Exato. E até para pegar esse gancho, eu acho que você tem eu tenho até uma boa notícia para você, Cornelis, que é o seguinte: se o seu conteúdo é muito pesado e você tem pouco tempo em sala de aula, você tem um tempo inesgotável na rede social. Você tem todo o tempo do mundo, porque você pode pegar o seu conteúdo principal, fatiar em pequenos pedaços. Acho que isso é uma coisa importante da gente entender, né? Quando a gente faz uma aula fluida, uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente produz uma estratégia de conteúdo, é importante a gente entender em que momento fatiar esses pequenos conteúdos para que a experiência de quem consuma, não sei quem que já consumiu algum influenciador aí, né, já maratonou algum tipo de conteúdo, e aí isso gera essa sensação de sala de aula, né, de continuidade. Então, você tem ali aquele pequeno bloco, então vamos falar sobre esse desafio tal, tá, vamos mergulhar dentro desse conteúdo, fechar isso, depois abre outro e outro e outro, né? Então, acho que isso é uma forma nova de você ir pensando para que a sua comunicação ela seja bem definida. Bom, Deixa eu só fazer só um comentário aqui, gente, que eu ia falar isso mais no final, mas eu vou aproveitar aqui a dica que o Guilherme escreveu aqui. Vou ler. O Guilherme falou o seguinte: gente, eu criei um YouTube, jogo conteúdo complementar, revisão aberta, inclusive conseguiu monetizar o seu canal. Até obrigado, Guilherme, você mandou aí já o link também para todo mundo ver. Esse é um ponto, gente, que especialmente durante a concepção da community, a gente viu uma oportunidade de, uma vez que a gente trouxer essa formação para vocês na pós-graduação, o nosso desejo é exatamente isso que o Guilherme está descrevendo aqui. A gente entende que todo professor da Anima, toda professora da Anima, detém algum nível de autoridade no seu universo de conhecimento que é muito particular e que, sabendo aproveitar, é sim super viável vocês começarem a monetizar e transformar isso em fonte de receita adicional, tá? A gente não sabe exatamente como é que a gente vai conseguir fomentar isso durante a pós, se é um programa durante, um programa suplementar, complementar, mas é um desejo nosso que a gente batendo o olho numa iniciativa como essa do professor Guilherme aqui, Daniel Cassan falou isso com a gente de maneira muito clara. Eu quero que todo professor consiga pegar e trabalhar isso de maneira a, de fato, se desenvolver enquanto um produto mesmo. Assim, não no sentido negativo de produto, é no sentido de saber produtizar aquilo que ele tem de melhor em termos do que ele ensina, para que ele consiga, de fato, ter essas novas oportunidades, inclusive de receita mesmo, né? Então, esse é um ponto que é exatamente essa ideia, tá, Guilherme? Assim como você está fazendo, a gente entende que se a pessoa está na Anima lecionando, ela tem total condição de fazer alguma coisa como essa. E a gente quer dar exatamente o ferramental e fomentar
que apareçam mais exemplos como esse. E muito bom também trazer o YouTube, porque o YouTube e o Spotify também são canais de vídeos longos. Então, quando a gente fala de conteúdo, não precisa ser só aquelas pequenas tirinhas de conteúdo no Instagram, né? Tem toda uma cauda longa que dá para ser feita. Então, provavelmente o seu conteúdo maior, ele pode gerar uma pílula para você postar no seu Instagram e por aí vai, né? Então, é uma sequência. Mas deixa eu finalizar aqui só a sequência de esse assunto. Eu gosto assim, né? São temáticas com suco, porque a gente começa a falar e vai embora. Mas tudo isso aqui, turma, só para fechar lá. Pronto. Isso aqui eu acho que representa um pouco essa grande mudança do tempo, né? Quando a gente fala do TikTok Shop, né, que estourou no Brasil desde o ano passado, é muito diferente do Shoptime, porque a gente tem uma pequena e enorme variação, que é a questão do protagonismo. A gente está trazendo o usuário, né, o participante, como protagonista dessa história. E os nossos alunos querem a mesma coisa, eles querem protagonizar as próprias histórias. E a gente pode dar espaço para isso acontecer dentro das conversas que a gente vai conduzir. Então, gente, não é só sobre produzir conteúdo, é entender o jogo que está sendo jogado e a gente antecipar ao invés de ficar correndo atrás de coisas que a gente nem está ligado do que está acontecendo. É muito além de produzir conteúdo, é justamente conduzir conversas com conteúdo. Né? Através do conteúdo, a gente vai fazer com que essas conversas sejam continuadas. E aí, muito tem se falado de UGC e EGC. O UGC é User Generated Content, que é quando um usuário, né? Então, eu vou numa loja, vou comprar uma roupa, vou participar de alguma ação, e eu mesma, enquanto usuária daquele produto, daquela marca, eu produzo o meu conteúdo sem uma necessidade necessariamente de ser contratado para isso. Né? Até tem não vou entrar nesse detalhe, mas se alguém escutar, tem gente que se posiciona como UGC e vende conteúdo assim, que é basicamente um conteúdo que não chega com briefing da marca. E a gente fala também de EGC, que é Employee Generated Content, são as marcas que os próprios funcionários, empregados, produzem conteúdo em nome daquela marca. A partir disso, eu fiz uma provocação. E se a gente aproveitasse esse comportamento aí dos nossos alunos que estão sempre conectados, né, no celular e tal, fazendo, né, conteúdo, para a gente criar o nosso AGC, o Aluno Generated Content. Gente, isso não tem lugar nenhum, inventei aqui só para a gente brincar um pouco, mas a ideia é um pouco essa, é como que vocês, através de uma proposta, de uma condução, vocês fazem os alunos produzirem conteúdos e se apropriarem desse protagonismo, de levar esse aprendizado para a voz deles. E a gente só precisa tocar, dar um tom para cada um fazer isso. E é isso que a gente vai fazer hoje. Turma, ser creator é sobre criar, então a gente precisa praticar. A missão que eu trouxe para vocês, a gente tem, né, até bem pouquinho tempo, mas vai ser um bom tempo. Conduzir uma conversa com a sua turma falando a língua do conteúdo. Como que a gente vai fazer isso? Meu pedido, esse slide aqui, quem quiser pode tirar um print, deixa eu tirar aqui vocês para ninguém ver. A ideia é vocês escolherem uma matéria ou uma atividade que vocês já realizem dentro de sala e gravar uma chamada com a seguinte estrutura. Um gancho. Primeiro vocês vão capturar a atenção daquele aluno. Então, faz uma pergunta provocativa, afirma alguma coisa curiosa, gera aquela reação inicial, opa, que história é essa aqui, né? Aí você se conecta com o seu aluno, né? Faz um convite para que ele grave a opinião dele, né? Trazer para a voz dele esse desafio, né? E aí você vai convidá-lo a gravar um conteúdo, fazer um vídeo a respeito dessa informação, e aí você explica um pouco melhor como é que vai rolar isso. Você tem que postar em tal lugar, não, você vai postar na sua rede social e vai me marcar, um pouco mais assim, técnico para explicar, e aí você fecha direcionando para que eles interajam com vocês nos comentários, tá? Eu fiz um vídeo de exemplo, vocês vão assistir já já, mas eu vou passar a dinâmica inteira. Nem tudo a gente vai fazer aqui hoje, tá? A nossa ideia, se a gente sair daqui com esse vídeo gravado, já vai ser ótimo. A ideia total da dinâmica é conduzir a jornada completa. Então, primeiro, o vídeo chamada, depois um vídeo para você nutrir um pouco mais esse aluno com algumas informações, com informações que sejam importantes para ele
poder aproveitar e usar no próprio conteúdo dele, né? Então, aqui tem uma sugestão, grava um vídeo estilo Você Sabia, com algumas dicas, com perspectivas diferentes, uma conclusão, enfim, nutre ele de informação para que ele possa te devolver conteúdo. Uma sugestão que é muito legal, a gente pode até fazer isso aqui hoje, é interagir pelo Stories. Abrir uma caixinha de pergunta e falar. E, gente, sinceramente, se ninguém mandar, você mesmo pode escrever a sua pergunta e comentar, porque realmente é um movimento que vai se iniciando, e com esse movimento vai convidando outras pessoas que às vezes ficam com vergonha ou não querem comentar, a movimentar. Então, a gente está aqui falando de vida real. Às vezes a gente precisa botar uma lenha nessa fogueira. E por fim, né, depois de toda essa sequência, gravar um vídeo de feedback, comentando como foi. Essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente convida, a gente dá o frame, a gente dá a estratégia por trás, né, dessa interação, que pode até parecer que foi orgânica na rede social, mas ela tem um início, um meio e um fim. A gente conduziu uma conversa. Então, antes da gente... A gente vai ter um tempinho. Vocês podem fazer isso tanto postando de verdade na rede social de vocês, quanto, se vocês quiserem fazer agora o exercício e depois fazer uma coisa mais aprofundada na sala de aula mesmo, vocês podem fazer, usar esse nosso espaço seguro e postar na pasta do Drive. Eu já posso mandar também esse link no nosso chat para vocês terem. E aí eu vou pedir, eu não vou tocar o vídeo aqui para todo mundo, porque eu quero que vocês tenham a real experiência e já me deixa um likezinho lá também. Dá uma olhada aqui no vídeo, esse é um exemplo de vídeo, esse aqui eu tô falando, né? Eu falei, poxa, eu gostei do meu vídeo, depois de muito tempo gravando vídeos que eu já não gostava tanto, esse aqui, não sei o quê. Hoje eu falei, poxa, eu gostei desse vídeo, ficou legal, ficou com o meu tom de voz, aqui, né? O ambiente da community ajuda, né? Mas esse é uma visão de onde a gente pode chegar com essa proposta aí de dinâmica. A Então, Franciele pediu para você voltar Qual Isso. pasta? Esse aqui? Na atividade. Isso. Tá. Eu posso até fazer o seguinte, eu vou tirar um print. O Guilherme acabou de mandar. Perfeito. É isso aí, gente. Comunidade é sobre isso, é cada um fazendo uma parte e a gente vai evoluindo todo mundo junto. Pasta do Drive, eu já jogo também aqui no chat. E nesse momento eu peço para vocês assistirem esse primeiro videozinho. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês, 1 minuto. Você manda o link também no Mando. chat. O link do Drive. Aqui. Coloquei para vocês, Perfeito. Aqui eu tenho também o link direto. Tá, já tinha, o Rodrigo já tinha mandado aqui também. É um minutinho só. Eu vou olhar aqui no meu Instagram. Quero ver se meus likes vão subir. Cadê? O Docente Creator. Muito bem. Está vazio. Sim. Tá vendo o link do Drive vazio? Tá vendo? É isso aí mesmo, gente. O link do Drive está vazio mesmo. O link do Drive é onde vocês vão postar os conteúdos de vocês. Então, bom, deixa eu pegar aqui, porque depois a gente vai ter um tempo de trabalho individual. A ideia é a gente agora fazer o seguinte. Deixa eu compartilhar de novo, que vai ficar mais fácil. Acho que o pessoal está pedindo o link do vídeo para assistir. Tá bom. Vou Acho mandar melhor também. mandar o link mesmo no chat. Já vamos mandar, gente. Vamos Estamos pegando mandar. aqui. Link do vídeo. Cadê meu Insta? @issalacroix. Aqui, ó, já mandei. O vídeo era o vídeo de exemplo mesmo. Mas então vamos fazer o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa missão do dia, e aí vocês evoluem. É o seguinte, a missão, tem gente que prefere produzir conteúdo, né, de pronto, né, fazendo a ação, roteiro inicial, vou começar daqui, depois ir para lá, e tem gente que prefere escrever o roteiro completo e usar o teleprompter, né, que também é uma ferramenta bem, bem legal de ser usada. Vocês podem escolher como vocês quiserem. Eu sugiro, né, depois vocês mergulharem um pouquinho mais, o TP ajuda bastante a gravar coisa rápida.
O nosso objetivo é, primeiro, decidam o tema. E aí você já pode comentar lá no meu post, porque eu faço essa pergunta para vocês. Qual o tema que vocês vão querer falar? Então, falar sobre o processo de como fazer obturação tal lá no curso técnico de dentista, né? Eu não sei nada sobre isso, mas com certeza vocês sabem. E aí a gente vai ter um tempo, eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês, uns 10 minutinhos, na verdade, para vocês elaborarem pelo menos os grandes blocos, né? De onde você começa, para onde você vai, e depois você fechar o seu vídeo. Gente, roteiro é algo que, seja ele um roteiro macro, seja ele um roteiro palavra a palavra, ele é investimento de tempo. Se você está com pressa, pare tudo e faça um roteiro, porque ele ajuda muito a evoluir. E aí vocês gravam esse vídeo. E, gente, aqui a gente não precisa ter vídeo editado, não precisa ser um vídeo super complexo. Aqui o objetivo é sair do papel em branco. Aí vocês sobem na nossa pasta do Drive, né? Faz o upload e aí a gente vai com muita força de vontade conseguir assistir pelo menos um e trocar uma ideia ali sobre como foi a experiência. Vamos nessa? Ó, tem os 2 primeiros vídeos, vocês não precisam fazer os 2, tá? Eu fiz no meu perfil, tanto o primeiro vídeo de chamada, quanto o segundo vídeo com algumas dicas a mais. Nessa dica eu falo do uso do TP, mas se você não usa TP ainda, não para aprender agora. Grava os seus grandes blocos só para a gente conseguir fazer a atividade. E aqui... Para a gente comentar alguns, né? Exatamente, para a gente conseguir comentar alguns. Isso é rápido até para a nossa realidade da community, tá, gente? Mas eu acredito que a gente consegue ter aí uma primeira experiência, tá? Então, depois eu mando para vocês essas dicas também, né? Para não ficar agora. Aqui. Muito sensível meu mouse. Então, ó, são agora 15h31. Minha sugestão, até 15h40, foco total em roteiro. Escolhe o tema que você vai falar e seleciona. Eu começo assim, eu faço assim, faço assado e finalizo assim. E aí você grava o seu vídeo, tenta gravar um vídeo aí de 1 minuto e meio, no máximo de 3 minutos, né? Focando sempre no mínimo possível para a gente conseguir navegar aqui, tá? Hoje o objetivo não é ter um vídeo excelente, hoje o objetivo é ter um vídeo para a gente começar a conversar. Beleza? Agora eu vou ficar quieta para não atrapalhar vocês. A gente volta aqui, eu volto a perturbar vocês 15h40. Dessa sua dúvida, Ariadne, conforme vocês preferirem, tá? Quem já tiver confortável de publicar no Instagram direto, pode publicar e mandar o link para a gente. Ou, se preferirem também fazer o vídeo e subir ele direto no Drive, tudo bem também. Inclusive, esse dilema de um Instagram profissional versus um Instagram pessoal é alguma coisa que a gente vai trabalhar na nossa formação também, tá? Que é um dilema que realmente não é tão simples assim de pensar, tem que ter alguma estratégia por trás. E um dos temas que a gente trabalha na formação é exatamente esse. É isso aí. A única coisa que não pode é não fazer nada. Ou posta no Instagram, ou posta no Drive para a gente poder olhar. E quem já tiver feito os grandes blocos do vídeo, pode gravar, tá?
Ó, pessoal, quem for postar só direto no Instagram, posta também o vídeo pra gente na pasta do Drive com arroba, porque senão a gente pode perder aqui no chat, aí já fica um consolidado lá e a gente vai se seguindo todo mundo depois, que eu vou seguir todo mundo. Ó, eu já aproveitei aqui o Word, e aí quem quiser já colocar os links direto lá no Word, pode colocar, tá? Mas eu vou querer ouvir de vocês um pouquinho, daqui a 2 minutos, sobre o roteiro. Márcia, mas é exatamente isso, tá? A primeira impressão que a gente faz quando começa a ter esse tipo de produção é que fica estranho, mas aí a gente vai vendo que não é. A sua impressão não vai ser a impressão que a gente vai ter, provavelmente. Então a gente pode ver, né, o da Márcia depois que ela postou, para a gente exatamente comentar, para ver que esse auto-julgamento que a gente tem, muitas vezes, quando a gente coloca em público, não é o que vai vir de retorno, tá, Márcia? Eu estava vendo Eu, agora mesmo. É o da Hub Conecta Unifax? O da Márcia? Ela falou que foi direto no Instagram. Eu acho que é esse, né? Qual aplicativo vocês recomendam? Olha, eu uso muito a câmera nativa, tá? Do próprio celular, mas o Edit também, quando você quer gravar com o tema, ó, pessoal, vamos relembrar. O tema sugerido é vocês pegarem alguma temática de sala de aula, tá? E gravarem uma chamada para o aluno gravar um conteúdo sobre o entendimento dele sobre aquela temática. Né? Aqui a Tati, ela falou do Hub da Unifax. Gente, na essência, o principal é vocês produzirem um vídeo de algum tema relacionado ao universo de vocês, tá? Nossa sugestão é fazer isso através de uma matéria, porque é mais fácil do que necessariamente fazer. Alana, você não está conseguindo acessar o Drive, o que está acontecendo? Você está com dificuldade de Rodrigão, põe o conectar? link aí de novo para Alan. Eu vou colocar aqui, ó. Fui. Diz que não tem acesso? Bom, não sei se é por conta de alguma configuração da sua conta, porque acho que tem gente conseguindo fazer.
Bom, vocês são muito acelerados, né? Eu aqui conversando sobre roteiro e tem gente já postando na internet, zero problema, é isso aí. Isso, Pode falar. eu até comentei aqui, sabe assim, que eu até gravo, sabe? Mas eu gravo 15 vezes, né? É uma luta até eu achar que tá minimamente legal, assim, ou até eu achar que tá legal, ou até desistir de ficar legal, né? Assim, em geral. É difícil vencer isso, né? É difícil mesmo. E, assim, posta e corre. Assim que a gente começa, posta e corre. E assim, gente, aqui na community, a celebração é sempre pelo vídeo gravado e postado, tá? Isso é fazer é transformador. E assim, vão ter questões técnicas, é claro que tem, gente. Vai ter questão, por exemplo, áudio. Um vídeo gravado com um microfone, ele sim tem uma qualidade e uma retenção muito maior do que um vídeo que tem o áudio estéreo, né? O áudio, né, que vaza. Significa que se você não tem um microfone não grave? Não, não significa. Significa se você puder ter um microfone, tenha um microfone. Cara, eu tenho um microfone, sério. E aqui na community, eu lembro isso foi muito forte para mim que o Fábio falou. O Fábio prefere ter muito equipamento mais barato do que alguns poucos equipamentos top de linha que só, né, pessoas muito capacitadas. Eu comprei um microfone que custou, sério, R$ 200. Mas ele já caiu no chão tantas vezes e eu já fiz tanta coisa com ele. E ele continua lá funcionando, tá de boa. E melhora muito a qualidade do som, sim. Mas eu queria ouvir de vocês primeiro como foi. Quem quiser falar, é só levantar a mão que a gente abre o microfone. Eu queria ouvir de vocês sobre o roteiro. Alguém aqui fez algum roteiro ou não? Quero quero mãozinhas levantadas. Márcia, legal. Homero, você abre o microfone para mim, por favor, da Márcia? E aí, conta para mim como foi, Márcia. Pode abrir. Acho que está bloqueado o microfone dela ainda. Vai lá, Rodrigo. A gente fez junto. O Rodrigo que é o Pronto, DJ. Vou foi. deixar pro Rodrigo fazer. Vai, Rodrigo. Às vezes eu gravo alguns Ah, vídeos no Instagram, sempre falando sobre saúde mental. Aliás, não te achei aqui, Isa, para poder marcar você. Issa, é com dois Isa, S's. por isso. É isso. E aí eu marco, sempre falo sobre temas relevantes para saúde mental, para cuidado, tal, né? E aí, como a gente está se aproximando aí da semana da luta antimanicomial, eu gravei ali um vídeo inspirado no que vocês falaram, mas Boa. não sei. Não sei. Depois vocês me falam se ficou legal, né? Se ficou muito, né? Vou ver aí. Mas foi Vamos lá. divertido, foi interessante, foi interessante. É aí que a gente tem que chegar, porque quando a gente vê que é divertido, vai ficando mais É. gostoso, você vai tendo mais vontade de fazer, e é muito bom mesmo. Porque sabe o que é mais divertido, gente? Quando as pessoas começam a comentar, quando as pessoas fazem um comentário de alguma coisa que você nem tinha percebido, quando surge uma dúvida que você nem sabia que as pessoas talvez tivessem, e aí você já sabe, opa, já posso falar disso no meu próximo vídeo, né? Então, isso que é sobre isso conduzir conversas, é ter o conteúdo como linguagem, é para a gente fazer, não é só você postar, correr, posta e corre, que é melhor do que não postar, Postei e mas depois corri. você chuta o balde, depois você busca o balde de volta, entendeu? Aí você vai lá nos comentários, vê o que o povo fez. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais alguém sobre roteiro. Tem alguém que escreveu o roteiro e ainda não gravou? Alguém aqui na sala que escreveu o roteiro, ainda não gravou. Acho que é a Fabrícia. A Fabrícia comentou que estava começando. Fabrícia? Fabrícia? Fabrícia Figueiredo, lá da UNA. Ah, cadê? Só comecei ao roteiro ou ao vídeo? Fabrícia, agora a gente queria te ouvir. Você está por aqui? Você pode comentar para gente um pouco do seu processo? Levanta a mão que a gente abre o microfone, É, Fabrício. tudo bem. Fabrícia, aí. O povo tá com Oi. vergonha. E aí, Fabrícia, me conta, como é que foi? Você fez o Então, roteiro, gravou? eu Conta. tenho muita dificuldade para gravar,
Inclusive, lá na UNA é um problema, assim, porque vira e mexe a gente tem essas necessidades, né, de registrar alguma coisa, e eu sempre travo muito. Então, eu comecei a fazer um roteiro que eu achei que eu tivesse, assim, um pouco mais de facilidade de gravar, mas ainda assim, eu fico muito sem graça no vídeo. Então, É, eu comecei, assim, o processo. Fiz um mini roteiro, comecei a gravar, apaguei, gravei. Então, estou normal. no início. Tá certa, é assim mesmo, tem que começar a gravar. Gente, uma vez, meu irmão é cineasta, né? E uma vez ele gravou comigo Ele queria fazer um documentário sobre a minha avó, ele me botou para gravar. E quando eu vi, eu tava assim na câmera, falando. Aí eu falei, eu não sou assim na vida real. Por que que eu tô assim na câmera? E aí eu percebi que a câmera, ela chupa. Bota isso na sua cabeça. A câmera chupa 30% da sua energia. 30% de quem você é na vida real você deixa de ser quando tem uma câmera apontada para você. Então, isso exige que a gente seja um pouco mais. Então, ao invés de você ser o seu 100%, que é aquele 100% normal, puxa uma energia a mais, coloca uma energia a mais, que é a energia que a câmera vai abafar. Né? Claro que a gente precisa dimerizar isso, né? Aprender a dosar, mas isso vai ficando cada vez mais natural e mais orgânico, né? Porque tem questões técnicas que impactam também nessa retenção de atenção. Mas vamos lá. Gente, então, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso drive. O nosso drive tá bombando. Deixa eu assistir algumas pessoas aqui. Ó, eu vou botar aqui para a gente assistir juntos, tá? Você tem que compartilhar O áudio, o com áudio. áudio, né? Sim. Vamos compartilhar, incluir som. Colocou no Insta, coloca lá na lista. Vamos focar agora no Drive, mas depois a gente vai na lista para todo mundo. Olha só que lindo o nosso Drive. Ó, podem colocar o roteiro de vocês também, viu? Podem colocar o roteiro aqui também para a gente assistir. Bom, eu garanti que eu compartilhei com a tema. Eu vou fazer pela data de modificação para honrar quem mandou primeiro. Então vamos lá. Me diz se está chegando o som aí para vocês. Para tudo, se você é da saúde e está Tá sim. prestes a escolher o tema do seu TCC, esse vídeo vai salvar você de meses de desespero. O maior erro é escolher um tema bonitinho ou que está na moda, mas que você não tem acesso a dados ou afinidade. Na saúde, isso é um tiro no pé. Dica número 1. Escolha algo que você viveu no estágio ou prática clínica. O TCC flui muito melhor quando você entende o problema real do paciente. Dica 2. Verifique a disponibilidade de artigos. Não adianta querer falar da doença mais rara do mundo se não existe bibliografia para te sustentar. Um tema bem escolhido não é só uma nota 10, é um cartão de visita para a residência, para o mercado de trabalho. Escolha com estratégia. Ainda está perdida entre 2 temas? Digita aqui nos comentários que eu te ajudo a decidir. Até A breve. Ariadne já faz. Ah, não, para. Que é isso? Show, Roteiro, professor. roteiro de milhões, acting de milhões, chique demais, assim, top. Daqui, gente, é só pra cima. Que é isso? Até eu tô querendo fazer TCC com você. Tem um ponto, Ariadne, que em questão de ritmo e gancho ele ficou muito bom, mas tem um ponto que é interessante, Deixa eu abrir aqui. que o professor comentou com a gente que estava funcionando muito bem em termos de em que momento utilizar esse tipo de vídeo como chamado, foi exatamente usando para introduzir um assunto que iria ser tratado na aula daquele dia ou daquela semana. Foi Perfeito. exatamente o que você fez, Perfeito. chamando o pessoal para a gente já ver isso daqui hoje de noite. O que vocês acham? Manda um comentário. Os próprios estudantes interagiram com o vídeo lá naquela postagem, aqueceu a turma e a turma chegou mais interessada para a aula. Então, assim, para o primeiro, 10 de 10. recebeu 10 de 10. 10 de 10, gente. Assim, acting de milhões. Vamos ver outro? Vamos ver mais um. Cadê? Vamos ver do professor Guilherme.
Tá entrando aí? Não. Não, não tá? Vocês estão ouvindo, gente? Não, né? Peraí, eu parei de compartilhar, gente. Problema entre a cadeira e o... Pronto, vamos voltar. Aí, será que eu compartilhei com áudio? Eu acho que sim. E aí? Tá com áudio? A sua... Não, tá com. A prova 2 se parece muito com a prova da OAB. E se você não fizer isso, agora você vai reprovar nas duas. Estudar questões objetivas pode parecer um pouco chato, porém é um modelo totalmente imperioso, cobrado tanto na prova da A2 na sua faculdade, como também nas provas da OAB e concursos públicos. Porém, se você souber a técnica correta, você vai tirar de letra e vai obter um bom êxito. Saiba que a melhor forma para obter um bom desempenho é exatamente executar as questões objetivas, com base na temática de estudos. Portanto, se a sua prova é de direito civil sobre contratos, busque questões objetivas que abordam tal temática. Tente fazer o máximo possível delas, pois, em determinado momento, as bancas examinadoras, seja da prova da OAB, seja de um concurso público, ou seja, o seu professor, ao elaborar a A2, ele tende a repetir o modelo, pois a inovação ela tem um determinado limite para exercício de questões. Portanto, se você treina bastante questões, tende a repetir o modelo que pode cair na sua prova. Eu não digo que é a mesma questão, mas uma questão com uma estrutura semelhante. Se você é do time que treina bastante questões sobre uma determinada temática, comente aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar aquele like. Demais, gente. Muito legal, muito legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, daqui para frente eu vou tentar pensar pelo menos uma ou duas coisinhas de cada vídeo para a gente poder evoluir no próximo. Mas, cara, o vídeo tá fenomenal. Assim, começou com um bom gancho, mostrou a relevância do conteúdo para a pessoa que está assistindo. Agora, o que a gente pode evoluir a partir daqui? No outro também, tá? Mas coisas que podem crescer. Olhar para a câmera. Vocês estão vendo que faz uma diferença quando eu olho para cá e quando eu olho para cá. Eu estou falando com você quando eu estou olhando para a câmera. Só que tem um desafio, né? Vocês estão com o roteiro ali. Por isso que tem alguns aplicativos, eu tenho usado muito o Edit, que tem ali o teleprompter, né? Cadê? Eu vou mandar. Eu vou ir tomar um café para depois me assistir. Guilherme, eu super entendo também. Acho que se assistir. E quando você tem que se editar, que aí você fica lá e você vê todas as suas caras assim, né, em slow motion, né? Mas isso é parte da coraça que a gente vai girando, né? Ouvir a própria voz eu também acho estranhão. Mas, cara, ficou muito legal. Eu não olhei porque não deu tempo de decorar o roteiro. Não precisa decorar, é isso que é o ponto, assim. A gente não tem tempo de vida para decorar tudo, né? Muitas vezes a gente pode criar alguns blocos que seja assim, eu vou abrir falando da relevância da prova tal, depois eu vou provocar e tal. Aí você cria uns blocos e aí você pode gravar take a take. Então, vamos gravar agora. Então, abrir com a relevância da prova tal. Então, aqui. Você já percebeu que a relevância da prova e grava só aquele bloco. Parou, aí pega seu próximo roteiro. Então agora a gente vai falar sobre a agenda, sobre a importância de estudar tal temática. Aí você vai lá e fala. E se você tem um texto mais complexo que você quer seguir à risca, usar o teleprompter. Porque o teleprompter, ele não fica exatamente na câmera, mas ele fica ali naquela região que não dá para usar. Quem viu meus vídeos lá no Instagram, eu fiz tudo com teleprompter. Eu acho que, pelo menos para leigos, não dá para ver tão óbvio que é o teleprompter, né? Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. A Débora postou, vou lá ver. Tem dicas de materiais, excelente, hein? Sugestão de luz para gravar, eu gosto, estou até precisando comprar uma também. Nossa, por que será que muita gente sofre desse fenômeno? Ouvir a própria voz. Tem um nome isso, eu agora não lembro. Acho que é disforia sonora. Mas, que mais? Temos sobre a 3. Coloca aqui o app que eu uso. Eu uso o Edit.
Edits é o aplicativo do próprio Instagram, é o aplicativo de edição do próprio Instagram, Edits. O que eu ia falar? Eu ia falar duas coisas. Uma, isso de olhar, né? E a outra coisa... Não, acho que eu já falei, né? Que era de gravar, né? Vamos para o próximo vídeo, que eu tô amando, gente. Lembra de compartilhar. Sim. Aqui. Vamos compartilhar com áudio. Calma. Ou é a mídia que escolhe por você? Opa, já tem aqui uma pergunta bombástica. Vamos ver se o áudio está um pouquinho mais baixo, mas acho que dá para ouvir. Você realmente escolhe o que você assiste ou é a mídia que escolhe por você? Nas nossas aulas de mídia, aqui no curso de Publicidade e Propaganda, a gente começou a discutir com os conteúdos que chegam até você, seja pela TV, seja pelo mundo digital, seja na rua, nos espaços, nos painéis. E eu quero te convidar para um desafio bem legal para a gente poder ir além da nossa aula. Grava um vídeo com a sua opinião sobre isso. Para te provocar, pense nisso. Primeiro, a gente vive numa disputa pela atenção e nem sempre a gente é percebido. Segundo, os formatos de mídia mudaram, os objetivos continuam os mesmos, que era influenciar as decisões. E você não é só consumidor, você também é mídia. Então, posta seu vídeo aqui no Instagram, pede o pessoal comentar, pede o pessoal curtir, seja no feed, seja no story. Vale a criatividade, a opinião e até discordar do que eu falei. Agora eu quero saber a sua opinião. Vamos lá? Comigo? Como é que a mídia está hoje para você? Cara, maravilhoso também, muito legal. E aí, gente, o que vocês acharam? Me contem. Muito bom o vídeo, muito boa temática. Vocês perceberam a importância do gancho? O gancho, assim, ela falou, assim, será que você escolhe ou estou escolhendo para você? Falou, opa, peraí, deixa eu parar para entender o que está sendo falado aqui. Então, essa aqui é uma estrutura muito clássica que funciona muito. Você pega o gancho, coloca aquele conteúdo na realidade da pessoa, para quem você está fazendo o vídeo, né, para os seus alunos, nesse caso, e aí depois você destrincha melhor isso, né? Você já pegou a atenção. E uma coisa importante, está no meu segundo vídeo, né? Quem estiver seguindo lá, eu fiz o segundo vídeo com algumas dicas para vocês. Evita um fenômeno que é muito comum em especialista, que é: pessoal, eu sou Isela Croá, tenho MBA em comunicação estratégica, eu sou formada pela PUC-Rio e tal. Cara, isso não é relevante para o aluno naquele momento. A gente vai capturar valor depois de entregar valor, né? A pessoa lembrar o seu nome, a pessoa lembrar quem você é valor para você, é valor para mim que vocês saibam que eu sou uma pessoa que tem uma bagagem, que tem um lastro. Mas para o aluno, ele precisa resolver uma dor dele ou um desejo dele. Então, não adianta você chegar e falar assim, eu sou fulano, ciclano, beltrano e tal, meu nome é esse. Isso não interessa para o aluno nesse momento. O que interessa para o aluno saber quem você é, depois dele ter ouvido alguma coisa que foi importante para ele, né, para o aluno, para qualquer audiência, ele ouviu alguma coisa que mexeu com ele, ele fala, peraí, quem que está falando isso? Aí faz sentido você se apresentar, né? E se fizer sentido, no meu segundo vídeo eu falei exatamente isso. Nem sempre você precisa se apresentar. Se você está fazendo um conteúdo para a sua turma já te conhece. Mas se você está fazendo um conteúdo que a sua intenção é ir para a internet, aí sim, você pega e faz um conteúdo para a internet. Muito bem, vamos lá. Bom, gente, são 4 horas agora. Eu preparei algumas dicas gerais, né? Vamos assistir mais um vídeo? Pega o da Lili. Da Lili? Monken. Tá. Deixa eu pegar aqui A primeiro. Eliane comentou aqui no chat que estava meio segura. Vamos ver. Vamos ver, vamos Como é que ver. tá o da Lili? Tá aqui? Ele é do UniBH. No UniBH. Me ajuda aqui. Será que é algum desses? Eu acho que é o que foi postado na internet. Lili, conta pra gente como é que a Cadê? gente Onde é que acha tá? ele. Eliane Monken. Eliane Monkey. Não, estão aqui. É esse aqui, não? Não, Não. né? Esse aqui da Lili, Márcia. levanta a mão aí que eu já abro seu microfone. Monkey, assim? Monken. Monkey. Isso. Esse aqui? Tá fechado. Você consegue subir o vídeo lá na nossa pasta? Só levantar a mão aí que a gente consegue, tá? Abrir aqui o microfone. Lili, se você conseguir subir o vídeo... Só feras aqui.
Ou então pega o da Márcia. Da Márcia. Márcia Cristina dos Reis. Márcia Acabou de Cristina. comentar. Eu acho que ela... É esse, não é o da Márcia? Opa. Márcia Eu da acho que... Unifax? É? Márcia, é o da Unifax? O seu? Não, o Márcia. meu tá como Acolhe a Mente, porque eu sou da Embi Morumbi. Ah, tá. Acolhe a Meu, mente. Márcia Reis. Márcia Reis. Não, tá aqui. Estamos abrindo, estamos abrindo. Está chegando. Espera aí que eu vou compartilhar. Opa! Espera aí. Hora de compartilhar o vídeo. Peraí que eu vou fechar o ouvido e os olhos. Ai! Não, espera aí que foi sem... Vou ter que parar aqui o compartilhamento. Agora... Sim! Vamos lá. Olá, 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 que bom que você está aí. Eu sou Márcia Reis, professora da Universidade Embi Morumbi, professora na área de psicologia. Você sabe o que é a luta antimanicomial? Sabia que é possível cuidar da saúde mental sem isolar, incluindo? A luta antimanicomial, gente, ela lembra que ninguém deve ser trancado por sofrer. O cuidado acontece em liberdade, com escuta, humanização, respeito e direitos. Nada sobre nós pode ser feito sem nós, por uma sociedade sem manicômios. Muito bom, Márcia, ó, mas parece até que a gente tinha combinado, né? Porque você fez que é muito comum de se fazer. Você se apresentou primeiro e depois você trouxe o gancho. Se você pegar se você no editor de vídeo pegar a sua apresentação e só pivotar para depois de você falar, né, o seu argumento inicial, você já vai ter a pessoa ali comprada. E importante também, gente, sempre fecha com um chamado à ação, né? O que a gente chama de CTA, ou Call to Action. Pode ser, né, um conteúdo. Ah, faz um comentário, me diz você, poste o seu vídeo, envie esse vídeo para alguém que precisa, né, ver isso, que aí fecha essa cadência muito simples de gancho, relevância para a pessoa, seu conteúdo, e aí você faz com que a pessoa se movimente, que gere uma ação drivada por uma orientação sua. Muito bom, mas ficou muito bom, assim, e acho que o conteúdo está muito bom. A gente tem que agora hackear a forma da atenção. O desafio de vocês não é conteúdo, a qualidade técnica do conteúdo, a qualidade da narrativa. Ah, uma coisa muito importante também, né? Quando vocês produzirem o roteiro, o desafio é deixar o texto na boca, fazer com que esse texto pareça que não tem roteiro. Né? Então, às vezes a gente se entrega quando fala assim, para você que. Não é assim, é para você que. Entende? Essa mudança vai fazendo com que esse conteúdo vai se aproximando cada vez mais de quem está do outro lado. São coisas simples. Débora também pediu para. Débora, vamos nela. Muito bem. Calma aí. Acho que dá tempo, né? Dá tempo. Tempo para tudo, gente. Vamos ver aqui. Débora, professora Ricardo, Débora. enquanto a Issa está compartilhando, esse ponto do oratório é muito interessante, né? A gente fala muito de oratória aqui no contexto da rede social, do contexto do vídeo, só que naturalmente por vocês serem professores, essa oratória ela vem muito mais fácil com vocês enquanto público do que quando a gente está com o público mais, digamos, de uma área trabalhando com empreendedor e executivo, por exemplo, né? Exato. O nível aqui está muito bom e eu acho que é muito fruto também da experiência de sala de aula que tem uma certa transposição, não é isso? Total! Que vem com facilidade em termos da oratória. Né? É só uma mídia diferente para fazer o que vocês fazem, que é falar com um monte de gente, né? E que eles também vão interagir com vocês. Bom, vamos ouvir aqui que eu tenho umas dicas finais que eu quero passar para vocês. Professora Débora. Olá, tudo bom? Será que eu sou IA ou será que eu sou real? Hoje ninguém consegue saber de imediato. Será que você está falando como a IA ou será que você está falando como uma pessoa?
Esse é um dos pontos mais intrigantes da nossa geração de conteúdos. A gente nunca sabe com quem está falando, mas a IA, ela veio para nos ajudar. Mas a presença das pessoas ainda continua sendo necessárias. Você já escutou falar sobre Human Skills? Human Skills, diferente de Soft Skills, que também é importante no nosso ambiente de trabalho, Human Skills é o acolhimento, é aquilo que a IA não consegue fazer. Ela não tem sentimentos, ela não tem percepções, mas nós humanos temos. Então, vamos deixar as IAs fazer aquele trabalho pesado, aquele trabalho puxado, braçal, e nós vamos usar aquilo que nós temos de melhor, que é ser pessoa, que é o abraço, que é o acolher, que é o fazer o próximo feliz. E isso a gente consegue fazer. Eu não sou IA, mas se eu tiver que produzir esse vídeo a parte de no code, aí a gente utiliza a IA para fazer isso. Agora, na hora de estruturar e fazer algo bacana, conta comigo. Quero te ver, hein? Na próxima vez, vamos conversar sobre mais episódios sobre IA. Gente, fantástico, muito bom, muito bom. Ó, aqui também no vídeo, lá no inicinho, tem um inicinho que os 3 segundos iniciais do vídeo, eles são muito preciosos. Então, e a internet é aquela internet que assim, é aquela pessoa, você já viu 30 vezes e você está encontrando ela, você não está chegando, dando bom dia e tal. Então, assim, aqui o seu gancho será que eu sou IA ou será que eu sou de verdade? Começando o vídeo aqui, já teria um engajamento mais forte. Mas o conteúdo está delicioso, assim. A gente vê a eloquência. Você viu ali que algumas pequenas modificações, tem uma hora que você bota uma mãozinha assim na frente e que chega, né? Já vou responder, Gilmar, excelente pergunta. Então, isso, né, de quebrar também, né, o padrão, o nosso cérebro, ele quer reconhecer o que, perceber que ele já conhece aquilo, ele quer se sentir confortável, mas ele também gosta de algumas surpresas, né, para tirar um pouco do meio de campo. A Gilmara perguntou sobre a relação em relação ao tempo de vídeo. Tem muitas questões técnicas, não dá para esgotar isso hoje, né? Hoje, por exemplo, o que está acontecendo com o Instagram? Ele já está permitindo vídeo de até 20 minutos para competir com os vídeos longos do YouTube. Tá? Isso era até bem pouquinho tempo, isso não era permitido no Instagram. Mas ele tem entregas diferentes de acordo com o tipo de vídeo. O que o Instagram precisa saber? Vídeos de até 1 minuto e meio, ele entende que são vídeos que pessoas que não têm uma grande relação com você, elas podem se interessar. Então, ele distribui mais. Vídeos de até 1 minuto e meio. Inclusive, quando você usa uma música no Instagram, você pode usar até 1 minuto e meio dessa trilha, né? Para além disso, não pode, né, por direitos autorais. Você tem que subir uma trilha sua ou não usar trilha nenhuma, ou usar 1 minuto e meio dentro do seu vídeo maior. Muito bem, estamos gravando esse encontro? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Então Sim, então está sendo gravado, está sendo gravado. Sim, amanhã já vai estar aí no Informação Docente com o link do YouTube, tá? Maravilha. Gente, dessa gravação. Ô, turma, eu queria usar mais 1 minutinho para fazer assim, Dicas Express. Clickbait ainda funciona? Bom, aí acho que a gente já precisa começar a conversar aqui na formação para docente, porque tem muita coisa, não dá para reduzir a uma resposta muito simples. Mas eu queria só passar uma última tela, que é com algumas dicas de milhões para vídeos de minutos. Ó, é o seguinte. Quando a gente fala de pré-produção, é tudo que vem antes da gravação. Então, cuida para ter um fundo mais neutro, para ele não chamar mais atenção do que o seu conteúdo. Microfone, gente, investe no microfone. Compra um microfone, nem que seja de 100, 200 reais. Ele faz muita diferença. Evitar a roupa muito listrada. Não sei se você já viu alguns vídeos que parece que dá um barato, assim. Isso chama efeito moiré. Então, evita. Pega blusas mais lisas, mais peças mais blocadas.
Ambiente tranquilo, gente, às vezes é simplesmente você falar assim, olha, eu agora vou gravar um vídeo, por favor, não entre no quarto. Simples assim, né? Escreve o seu roteiro e leia ele antes de gravar, porque aí você já se sente mais à vontade e deixa o texto na boca. Às vezes você vê, poxa, esse pedaço aqui tá com muito cara de escrito, então deixa eu ajustar. Cuidados na hora da gravação. Cuidado com uma luz muito forte atrás de você, né? Porque isso faz com que o seu rosto fique muito no escuro. Então, colocar uma luzinha aqui na frente já ajuda muito. Verifica, se você for usar um microfone, verifica se ele está gravando. A pior coisa que tem é você gravar 10 minutos de vídeo e descobrir que está sem áudio. Usa o TP, eu acho que ele é bem legal, dá para você regular ali o tamanho da letra, o tamanho da a velocidade, né? Ou você pode, se você não vai usar o TP, grava de bloco em bloco, de frase em frase. Isso vai te ajudar a evitar ficar repetindo, porque quando a gente perde a vontade de gravar, aí o vídeo já vai por água abaixo, né? E se você está escrevendo TP, um erro muito comum é, na hora eu mudo. Não, é muito difícil. As pessoas melhores têm dificuldade de mudar assim na hora. Então, se você está escrevendo usando um TP, se precisou mudar algum texto, vai lá, ajusta e volta. E aí, sobre edição já é um desafio mais difícil, né? Mais técnico um pouco, mas quando você percebe assim o ritmo da edição, vai ficando muito fácil. Ninguém fez aqui, ninguém teve esse problema, mas é muito comum um vídeo que fica assim, ó. Então, cara, tentar cortar esses né, para ficar mais dinâmico, tirar às vezes uma respiração muito longa entre uma coisa e outra. É legal também, evoluindo um pouquinho, dá um enquadramento mais perto, um enquadramento mais longe. Você pode fazer isso também na câmera. Você deixa a sua câmera parada, uma hora você fala mais assim, a outra hora você fala mais atrás. Também dá para fazer isso. E na hora de postar, cuidado com a legenda. Muitas vezes a legenda, você fala uma coisa no vídeo e você reescreve a coisa na legenda. A legenda é outra mídia, ela pode conduzir outras conversas, complementa, né? Só cuidado para não desdizer alguma coisa que você acabou de falar no vídeo. Tipo, comenta aqui qual é o seu maior desafio na hora de produzir conteúdo e na legenda comenta aqui, sei lá, o último vídeo que você fez, né? Cuidado, para a pessoa saber o que você está querendo que ela faça. Todo mundo adora obedecer, gente. As pessoas gostam de obedecer. É só a gente ter clareza na orientação. E muito bem, e sempre se liga com quem você está falando. Esse público é para os alunos? Eu mesma, eu tenho um perfil, tenho alguns 3 ou 4 perfis de público que eu falo no vídeo. Esse vídeo aqui é para creator docente? Creator docente, eu estou falando com você, né? Então, essas são aqui as minhas dicas de milhões para vídeos de centavos. Ufa! Teria 1 milhão de coisas para falar, mas posso parar por aqui hoje. Com você, então? Isso, pode. Gente, a ideia da atividade hoje foi trazer um pouco desse universo para vocês e dar uma desmistificada mesmo, né? Peraí que acho que deve estar vazando isso. Agora foi. E dar uma desmistificada, pessoal. Por quê? É um universo que muitas vezes parece um pouco alienígena para a gente que é professor e professora, mas acho que a gente tangibilizando dessa maneira e trazendo um pouco essa experiência coletiva mesmo de ver o colega produzindo, ver o colega desprendido, compartilhando, a gente sabe que ajuda a fomentar, dá uma segurança para a gente exatamente esse ponto, esse que você comentou aqui. A gente costuma ter uma facilidade maior de produzir do que as outras profissões, porque, gente, é muito mais difícil dar aula do que gravar vídeos, né? Então, esse é um ponto evidente. Então, é muito essa questão da prática, e esse é um ponto que toda formação da community, a gente, talvez seja o ponto que a gente mais repete, e o ponto que é o mais importante para a pessoa engrenar, que é menos sobre qualidade, menos sobre roteiro, mais sobre constância, mais sobre a gente produzir, uma vez que começou a produzir, não parar de produzir. Isso faz muita diferença e de fato, a gente vê quem mais consegue resultado aqui no curso, nas imersões, é a galera que cria um pouco essa confiança de vai ser uma coisa de teste mesmo, vou começar a produzir, engrena, se não para de produzir, naturalmente vai ficando melhor. Isso é uma coisa que
a gente tem visto na prática um pouco do que a gente vai trabalhar com vocês, né? O que a gente vai ter de próximos passos? Gente, o pessoal foi comentando aqui com a gente quando é que vai ter uma próxima aula, quando é que vai ter uma próxima atividade. Eu vou dar um pouquinho do spoiler do que a gente vai trazer para vocês, tá? A gente vem trabalhando nesse projeto Docente Creator já desde o ano passado, e a gente está pensando muito em termos de formato, né, Homero? O Homero faz parte desse grupo de trabalho também, e a gente percebeu muitos feedbacks positivos de vocês sobre a formação que a gente teve na pós-graduação dos futuros acadêmicos que entrou no programa aqui para a gente na Ânima no ano passado. E a ideia é trazer uma formação para vocês que vai ser uma formação de pós-graduação no mesmo formato da outra pós, que é em parceria com a Anhembi Morumbi, com a duração de 1 ano. A gente vai lançar ela durante o simpósio docente. A gente vai trabalhar essa formação tanto em algumas atividades presenciais durante o encontro do início de semestre, tanto no início do semestre 26.2 quanto no início do 27.1. E essa pós vai ter uma série de atividades assíncronas e encontros online também. A ideia é a gente abrir para entre 200 a 250 professores nessa primeira leva, ali para abrir as inscrições, receber essa primeira turma, e a gente quer que essa pós-graduação ela se transforme também numa espécie de seleção para a gente, para ver que os professores têm muita facilidade e se adaptaram nesse formato da produção quanto produtor de conteúdo para a gente convidar para alguns projetos a mais que a gente quer fazer aqui na VPA também, tá? Então esse é o spoiler, né, Homero? A gente... Não, Flávia, aí a gente vai ver o edital direitinho, e eu queria pedir ajuda para o Homero para ver essa dúvida do Henrique Gomes. Questão de os resultados de quem finalizou a última pós e quando é que sai o certificado. Mas eu entendo, né, Homero, que não vai ter nenhuma restrição a quem fez essa outra pós de participar dessa não, né? Mas é ótimo, Não, viu, nada a Márcia? ver. Eu acho que não, mas a gente vai pegar todas essas observações que vocês estão trazendo aqui para exatamente a gente montar um edital que já contemple, tá? Especialmente quem já fez a primeira pós, eu não vejo problema nenhum em fazer essa. É até recomendável, né, Américo? Que uma coisa necessariamente vai conversar com a outra, né? E esse objetivo, tá, gente? Tenta imaginar que o que a gente quer trazer para essa pós é um pouco esse espírito de ser uma produção, ser uma coisa prática, uma coisa que vocês vão efetivamente colocar em ação durante a sala de aula, em preparação para a sala de aula, mas que a gente quer criar uma trilha, né, que seja isso bem destrinchado. Aí vai ser uma trilha só para trabalhar roteiro, uma trilha para trabalhar gancho, uma trilha para trabalhar postura e oratória. E a ideia é que realmente essa pós ela se torne uma ferramenta para vocês, não só para docência anônima, mas para a carreira, tá, gente? A gente tem essa crença, a gente que está vivendo aqui a community já há mais de 1 ano, que é algo transformador para a carreira quando a gente consegue, de fato, lidar com essa questão da autoridade digital que a gente constrói. E especialmente para o docente, gente, o que a gente vê comparado com as outras carreiras, tá? Quando a gente pega um dentista, um advogado, a carreira dele, muitas vezes ele tem um elemento técnico ali que muitas vezes não se traduz tão naturalmente em termos de autoridade, e vocês, enquanto professores, vocês praticam essa autoridade junto aos alunos no dia a dia de vocês. Então, essa transição de o que é meu dia a dia da profissão, que eu estou fazendo no dia a dia enquanto professor, levar para a rede e aquilo se transformar numa autoridade digital, e vocês, para a carreira de vocês, começarem a monetizar isso,
muito mais fácil para um professor do que para alguém que está lá só fazendo operação numa mesa de cirurgia que é formado em medicina, por exemplo, né? Então a gente quer trabalhar, trazer essa posse para oferecer essa possibilidade para vocês. A gente tirar um pouco essa a gente desmistificar um pouco o que significa trabalhar essa autoridade digital e, ao mesmo tempo, desvincular isso que muitas vezes a gente vê sendo oferecido por muita gente na internet, como sendo um curso de baixa qualidade, vocês verem que é algo de fato acessível a todos e se aquilo que vocês estão vendo que está vendendo é de baixa qualidade mesmo, vocês com certeza depois dessa pós vão ter capacidade de oferecer uma coisa muito melhor, né? Esse é um ponto que a gente trabalha muito aqui na imersão. O mundo como a gente conhece ele hoje, muitas vezes quem tem o melhor, quem tem mais visibilidade não é quem tem o melhor conteúdo, entre aspas, é quem é mais conhecido. A ideia da gente aqui nesse programa pegar quem tem o melhor conteúdo, o melhor conhecimento e tornar ele mais visível. Eu diria que esse é o nosso objetivo, a gente vai falar um pouquinho mais disso no simpósio, né, Homero? Mas eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo. Acho muito bacana aqui os comentários de feedback, acho que a gente fica muito feliz, né, Issa? Porque dá para entender que tem uma liga muito forte do que vocês fazem no dia a dia com o que a gente entende pode trazer em termos de formação, deixa a gente mais seguro, né, Homero? Que essa oferta aí tem tudo para dar certo iniciar no segundo semestre, né? Dito isso, Issa, muito obrigado aí pela mediação, foi muito bacana. Passo para você se despedir e depois, Homero, fica à vontade aí para dar as últimas palavras também. Muito obrigado, viu, gente? Foi muito legal. Galera, a gente só começou, viu? A gente aqui foi uma amostra grátis de tudo que vem pela frente. Me segue lá, eu quero seguir vocês, eu quero ver os conteúdos de vocês nascendo, crescendo e ganhando o mundo. Então a gente se vê por aqui. Já já eu quero estar com todo mundo aqui vendo para falar assim, se a gente não tem vergonha dos nossos primeiros vídeos, significa que a gente está demorando demais a postar. Então, bora passar vergonha junto. Muito bom, gente. Muito obrigado, Pedro. Isso, sensacional o horário coletivo. A gente vê aqui no chat, os professores gostaram muito, né? Isso é muito legal mesmo. Realmente é um conteúdo, né, gente, que acrescenta para nós aqui. E vamos aprender a fazer isso mesmo, né? Encontramos com eles de novo aqui no Sala Mais e no simpósio. Mais uma vez, o simpósio será na community. Então, essa conversa que nós iniciamos aqui hoje nesse horário coletivo ainda vai ecoar no Sala Mais e no simpósio e na pós-graduação, viu, gente? Cada vez mais aí a gente ter essas ferramentas, aprender a produzir conteúdo com mais qualidade e alcançar mais gente, né? Isso é o mais legal. Muito bom, gente. Muito bom, Pedro, Issa, Rodrigão aqui também, nosso VJ, aqui conosco hoje. Agradeço a presença de todo mundo. Boas aulas, professores e professoras. Um abraço, até a próxima. Valeu. Ah, eu esqueci de dizer. Opa, quem está aqui ainda? O nosso próximo HC Online, no dia 26 de maio, será com a IBM. Nós vamos falar de tecnologias para educação e ambiente de aprendizagem. Tá, o pessoal da IBM vem falar conosco aqui. Não percam. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Abraço.